Olá, bom dia. Mais um domingo abençoado que estamos aqui para o nosso tempo de escola dominical. É muito bom, né? A gente poder separar um tempo para compartilhar da palavra, para estarmos juntos, mesmo que à distância, né? A gente poder compartilhar esse tempo. Vamos estar orando. Pensa aí se você tem algo para colocar diante de Deus nesta manhã de domingo, algo que você queira agradecer, ou algum pedido. Pense aí, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por este dia. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos para compartilhar da Tua palavra, ó Pai. Nós queremos ser ministrados por Ti. Fala conosco. Paizinho, Tu também tem ouvido as necessidades que estão sendo apresentadas diante de Ti nesta hora. Nós te pedimos, age com o Teu poder, ó Pai. Nós sabemos que Tu és o Deus de amor infinito. Tu és o Deus todo-poderoso, Pai. E nós te pedimos, sustenta, Senhor, cada adolescente, cada pessoa que nesta hora tem colocado a sua necessidade diante de Ti, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor infinito. Em nome de Jesus, amém. Hoje, a nossa conversa é sobre Pedro. Pedro, né, o discípulo de Jesus. Lembra aí algum episódio que você lembra sobre Pedro? Alguma situação da vida de Pedro? Pensa aí. Pedro, ele foi protagonista de várias situações, né, de vários episódios diferentes e até contrários uns dos outros. E a gente fica pensando, como pode, né, histórias tão diversas fazerem parte da vida de uma mesma pessoa? Então, a gente vai conversar sobre isso, sobre a vida de Pedro, alguém que andou ao lado de Jesus, que teve experiências extraordinárias, algumas negativas, muitas positivas, e a gente vai ver o quanto ele foi transformado por estar, né, junto com Jesus. Vamos lá, pega sua Bíblia, a gente vai ler em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 15. Jesus está fazendo uma pergunta para os discípulos e ele fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz por essa verdade, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Pedro, ele morava na região da Galileia. Lembra que a gente viu um mapa, alguma dessas aulas? No território de Israel, a Judéia fica aqui no sul e a Galileia na parte norte. Pedro era dessa parte norte. E ele conheceu Jesus através do irmão dele, André. Nós já falamos também sobre isso, que André foi um dos primeiros discípulos de Jesus e ele logo apresentou o irmão Pedro. E depois, quando os dois estavam lá trabalhando, eles eram pescadores, passa Jesus e chama e fala assim, segue-me, né? Vão cumprir a missão. E eles deixam tudo, né? Largam as redes e vão seguir a Jesus. E a partir disso, Pedro vivenciou muitas histórias. Lembra que Pedro pediu para andar sobre as águas? Pedro, ele questionou sobre quantas vezes a gente precisa perdoar. E Pedro fez essa revelação que a gente acabou de ler aqui, falando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E em diferentes momentos a gente vê um Pedro impulsivo, né? Quando os soldados vieram para prender Jesus, ele cortou a orelha de um soldado. Jesus, né, o repreendeu por isso. Em alguns momentos, Pedro parecia inconstante. Ele disse para Jesus, não, Jesus, eu vou contigo até o fim, até a morte, se for preciso. E algumas horas depois, Pedro está falando que não conhecia Jesus. Ele nega que conhecia Jesus para se proteger. Então, episódios como esses nos fazem pensar que a caminhada de Pedro não foi nem um pouco fácil, mas todas essas experiências o ajudaram. Então, isso mostra para a gente que
esse processo da vivência de Pedro com Jesus foi consolidando essa identidade dele, né? Como Jesus o chamou de pedra, de firme. E esse resultado a gente vê mais na vida de Pedro como apóstolo, depois da assunção de Jesus. O livro de Atos, ele fala muito disso. Né? A impulsividade de Pedro não desapareceu, mas ele aprendeu a trabalhar com as emoções dele. Quando a gente vê o livro de Atos, a gente vê um Pedro cheio de ousadia, um Pedro que abençoava as pessoas, cheio de autoridade, um Pedro que escreveu 2 cartas, né? Tem as epístolas que Pedro escreveu. Então, a gente tem um panorama geral sobre Pedro, e agora a gente vai ver alguns detalhes da vida de Pedro e da nossa. Quando eu perguntei sobre um episódio que você lembra sobre Pedro, o que você pensou? Você lembrou que ele negou Jesus? Ou você lembrou que ele afundou? Foi alguma dessas? Provavelmente a maioria das pessoas lembrou de algum desses fatos. Porque a gente tem um hábito de evidenciar muito os erros, né? Os defeitos, as falhas. A gente tem essa facilidade de apontar as falhas. E, às vezes, a gente deixa de reconhecer ou de valorizar as qualidades, né? Os pontos positivos, as coisas boas. Por exemplo, a pessoa sempre faz coisas para você. Aí ela não fez uma vez. Aí aquela uma vez que a pessoa não fez, vira uma coisa enorme, né? Você lembra daquilo o tempo todo. Um dia a comida não estava do jeito que você gosta, do jeito que você queria, e você reclama por causa daquilo. Mas todas as vezes que a comida estava uma delícia, de repente você não elogiou, você não falou. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente faz muito disso com as outras pessoas e às vezes conosco mesmo. A gente presta atenção demais nos defeitos, né? Fica ali toda hora, nossa, mas eu sou assim, mas eu faço isso. Só fica vendo as coisas ruins, fica se culpando demais. A gente tem que ter cuidado. Então, vamos pensar nas coisas boas da vida de Pedro? Pedro, ele afundou, sim, mas ele só afundou porque ele andou, né? Quem mais andou sobre as águas? Ele e Jesus, ele viveu essa experiência. Pedro, ele teve um episódio com João que ele chega para o coxo e fala, em nome de Jesus, eu te digo, levanta e anda, cheio de autoridade. No livro de Atos também conta que as pessoas doentes eram colocadas para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sombra se projetasse sobre Pedro, essas pessoas seriam curadas. Pedro, ele já não era mais aquele que se escondia, que se envergonhava, e ele foi preso por causa disso. Mas um milagre também ali aconteceu e os anjos foram lá para tirar Pedro da prisão e quando eles estavam saindo, as portas se abriam automaticamente. Então, essas portas que a gente vê hoje no shopping, nas lojas, que abrem assim quando a gente chega, Deus fez isso muito tempo antes. Pedro também era um dos 3 mais chegados de Jesus. Pedro participou da transfiguração, ele viu, né, Jesus na sua glória. Então, preste atenção nisso. Né? Elogie mais as pessoas, reconheça as qualidades das outras pessoas e das suas também, e as suas também. Né? Veja as coisas boas da vida, né? E reclame menos. Jesus, ele não ignorava as dificuldades, né? As imperfeições de Pedro, mas ele olhava para além disso. Ele enxergava em Pedro as possibilidades. Se Pedro se submetesse à ação do Espírito Santo, Pedro seria a pedra, né? Pedro seria outra pessoa, Pedro seria alguém firme, alguém que poderia realmente espalhar, né, do amor de Deus. E assim aconteceu. Então, a gente pensa que a gente não pode também descartar ou, né, abandonar uma pessoa. Todos nós estamos no processo de transformação. Todos nós temos as possibilidades de crescer, de desenvolver. Né? Para isso, a gente precisa de investir tempo, amor, cuidado, paciência, orar. Então, todos podemos ser transformados, como Pedro foi. E no livro de Atos, como eu falei, esse Pedro é bem diferente, fruto de todo esse processo que ele viveu nos evangelhos. Hoje a gente fala tanto sobre Pedro, conhece tanto
sobre Pedro e a importância que ele teve na igreja foi porque Jesus investiu tempo, o perdoou, e assim como Jesus fez com Pedro, ele faz conosco também. Então, a perfeição não é uma exigência de Jesus, mas ele quer sim que a gente se aperfeiçoe. Isso sim ele quer, que a gente se disponha ao Espírito Santo para que a gente cresça, para que a gente progrida nesse processo de santificação. O Espírito Santo nos ajuda, ele nos exorta, ele nos ensina, ele nos mostra o caminho. E Pedro, ele reconheceu muito isso, todo esse processo, a importância do processo. Como a gente falou, Pedro escreveu algumas cartas, né? Ele escreveu 2 cartas que estão aqui registradas na nossa Bíblia. Abre aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então, ele escreveu 2 cartas. Na última carta, no último versículo do último capítulo, olha o que Pedro deixa para a gente. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O último lembrete que Pedro deixa para a gente aqui registrado é: continuem a crescer. Então, a gente tem que pensar nisso. O processo de santificação, ele não para. A gente precisa continuar a crescer, assim como foi acontecendo na vida de Pedro. Pedro não foi o cara perfeito, nem antes e nem depois. Ele ainda tinha falhas, mas ele estava nesse propósito, continuar a crescer, continuar deixando o Espírito Santo moldando. E assim a gente precisa fazer. A adolescência é um tempo, por si só, já é um tempo de transição, de muitas mudanças, de muitas transformações, né? Tem a questão do físico, muda o corpo, muda a voz. As emoções, né, ficam assim também confusas às vezes. A vida escolar tem mudanças, a gente muda de escola, já vai pensar o que vai fazer no ensino médio. A vida espiritual também é um ponto decisivo, porque como a gente já falou aqui outras vezes, é um tempo que a gente vai deixar assim, não estou aqui só pela fé dos meus pais, nem por causa dos meus amigos, eu estou aqui porque eu sei quem é Jesus e porque eu amo Jesus e eu reconheço que Ele é o meu Senhor e Salvador. Pedro encontrou em Jesus todo esse amparo para esse processo de transformação que ele viveu. E a gente tem Deus, né? Nós temos as nossas famílias. Nesse tempo de adolescência, algumas pessoas precisam. É importante também, de repente, um apoio de um profissional na área de educação ou de um profissional na área da medicina para ajudar a passar por esse processo. Então, se você tem alguma dificuldade, se você pensando assim, nossa, mas essa fase da adolescência tem sido tão complicada para mim, conversa com alguém. Né? A gente não precisa guardar isso, a gente pode compartilhar e buscar ajuda para a gente seguir em frente. Então, conectando um pouco disso tudo, a gente vê que Deus, Ele nos conhece. Ele conhece as nossas qualidades, Ele conhece os nossos defeitos, mas Ele vê além. Ele enxerga em nós as possibilidades. Quando a gente abre o nosso coração e se dispõe a obedecer e se dispõe a ser transformado pelo Espírito Santo, Ele faz uma obra maravilhosa na nossa vida. Antes da gente finalizar, um outro ponto muito importante da vida de Pedro, para a gente pensar, aconteceu lá e está registrado em João, capítulo 21. Mas pensa comigo, quando você faz alguma coisa errada, você sabe que pisou na bola, e você reconhece, fala assim, poxa vida, você fica meio triste, né? Às vezes, se foi em relação a alguma pessoa, você fica, às vezes, envergonhada, ou até evitando de encontrar aquela pessoa, ou até mesmo falar com Deus. Isso aconteceu com Pedro. Pedro, depois que ele negou que conhecia Jesus, ele ficou assim, ele ficou triste, né? Ele ficou frustrado ali. Mas Jesus, como Ele nos ama tanto, né? Na sua grande misericórdia, Ele preparou uma situação para resolver essa questão com Pedro. Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele já até tinha aparecido para os discípulos 2 vezes. Mas essa terceira vez foi especial, porque Ele falou assim, não, Pedro não pode continuar assim do jeito que está, eu preciso curar a ferida que está no coração dele.
Então, o episódio foi assim, está lá em João, capítulo 21, depois você pega para você ler os detalhes. Os discípulos foram pescar, né? Eles estavam meio tristes e foram pescar. E ficaram a noite inteira e não pescaram nada. E no outro dia de manhã, eles voltando para a praia, tem um homem lá na praia e grita para eles assim, filhos, tem alguma coisa aí para comer? E eles falam, não, a gente não conseguiu pescar nada. E o homem fala assim, joga a rede para o lado direito. E eles assim, a gente não tem nada a perder mesmo, né? E jogaram. E quando eles começaram a puxar a rede, estava cheia de peixes. E João, ele logo olha para Pedro e fala assim, é o Senhor. É o nosso mestre, é Jesus. E Pedro, né, impulsivo, se veste rápido e pula na água e vai nadando. Nem espera ir com o barco, ele vai nadando para encontrar Jesus. E nessa conversa, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Jesus faz essa pergunta 3 vezes. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes? Olha só como Deus vai demonstrando o amor e o cuidado dele com a vida de Pedro. Jesus, ele vai afirmando ali para Pedro que ele, Jesus, o amava e vai lembrando para Pedro também, Pedro, vai curando seu coração, né? Não fica com essa amargura, com essa tristeza, eu te perdoo, eu te amo. E assim Jesus faz com a gente também. A gente não precisa ficar preso nos nossos erros, nas nossas falhas. Nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de amor que nos perdoa, mas também que nos ensina a liberar perdão, né? Que nos fala isso, que isso também é um mandamento. A gente precisa perdoar. A gente precisa tomar iniciativas para restaurar uma amizade, né? Para restaurar um relacionamento que ficou rompido por alguma situação. E a gente pensa assim, mas eu sempre espero que o outro tome a iniciativa. Eu não, o outro que fez errado, o outro que errou, que ele venha e me peça desculpa, que ele venha para resolver. Mas Jesus tinha feito alguma coisa errada? Não, né? Mas foi Jesus que tomou a iniciativa de falar com Pedro. Né? Então, a gente também não pode ficar assim, dependendo do outro que tem que vir pedir desculpa. Não, vamos fazer isso, tomar a iniciativa para restaurar as amizades, para restaurar os laços de comunhão, né? Para pedir perdão para Deus. A gente pode fazer. Isso fez toda a diferença na vida de Pedro. Né? Esse momento foi um marco ali. E isso pode fazer toda a diferença na vida de alguém. E na nossa também, quando a gente pede perdão. Amém? Vamos, então, guardar no coração e viver tudo isso, né? Mais um pouquinho do que a gente conversou aqui sobre a vida de Pedro. Vamos estar orando. Deus querido, obrigada pelo teu infinito amor por nós. Deus, nós queremos ter um coração disposto a aprender, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a nos deixar transformar pelo teu Espírito Santo. Deus, tu és o Deus que conhece o nosso coração, tu sabe de quem somos, tu sabe das nossas falhas, mas o Senhor não fica apontando os nossos erros, o Senhor vê as nossas potencialidades, tu vê o que lá na frente, o que a gente o que a gente pode ser quando a gente se deixa transformar por Ti. E nós queremos, Senhor, nos colocar nas Tuas mãos, nos usa, Senhor, para a Tua obra, nos usa, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, que as pessoas, Senhor, ao olharem para nós, possam ver a Ti, Deus, que nós possamos exalar o bom perfume, que nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Nos ajuda, Espírito Santo, nesse processo de santificação. Nos ensina a amar mais, nos ensina a reconhecer o valor das outras pessoas, nos ensina a elogiar, a ver o lado bom, a não ficar reclamando e não ficar nos culpando, vendo os nossos defeitos, nos colocando para baixo, Deus. Que isso também não aconteça conosco. Colocamos toda a nossa vida nas Tuas mãos, te agradecendo pelo Teu infinito amor, pela Tua infinita graça e misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pense nessa semana alguma pessoa que era do nosso convívio aqui na igreja e que hoje não está mais. Né? Busque restaurar, né, essa pessoa. Dá uma ligada, procura no Face, manda um zap. Lembre para ela quanto Jesus a ama e quanto nós também aqui amamos essa pessoa, certo?
Fique com Deus, que a sua semana seja transbordante de bênçãos e até o próximo domingo.